Saudações Dux e Duqueses Tricolores. Aqui quem fala é do Rei Tricolor para mais um atualizações, quer dizer, o Flu atual. Vou falar sobre a partir das novas contratações. Ainda estou deixando ali mais um espaço, né, para uma possível contratação. E aí vai mudar um pouco a situação, então você vai ver somente ali um barra. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live vai voltar um dia, relaxa. Realmente eu tô com uma dor nas costas enorme que você não sabe como. E aqui embaixo na descrição tem 2 abacinados de um projeto que eu curto bastante. Vocês não querem saber disso daí, não. Vocês querem saber sobre o tema, né? Eu sei que vocês querem. Vamos lá. Só pra falar aqui, o Ignacio tá aqui, mas o Ignacio ele pode facilmente estar na reserva, tá? Dependendo da situação de quem chegar. Mas do jeito que tá desanimador justamente a situação. Então vamos lá. Eu fiz o esquema justamente com 4-3-3, tá? Em todas as formações, tá? 4-3-3, 4-3-3, tá? O que eu fiquei pensando? Eu coloquei uma regra pra mim que Lúcio Acosta e Soteldo não dá. Por quê? Porque Soteldo e Lúcio Acosta ele tem 1,60 m de altura. Então não tem como colocar os dois juntos. E também que realmente tem jogadores melhores ali que vão entrar por aquele lado. Então é sempre importante falar. E segundo, que eu sempre coloquei um cara com uma característica mais defensiva. Calma, desculpa, perdão. E cada um desses, né? Aqui nesse caso eu coloquei o Freitas. Aqui nesse caso eu coloquei o Hércules. E aqui nesse caso eu coloquei o Facundo Bernal, tá? Então vamos lá. Fábio, não tem nem como discutir. Jogadorzaço. Samuel Xavier. É outro que também diversas vezes está sempre ajudando o Fluminense. Ignacio, também maravilhoso. Joga bem. Por que eu não coloquei o Freitas e coloquei o Ignacio? Porque eu acho que mesmo pegando os dois na situação igual, o Ignacio ele é muito mais coeso em jogadas do que o Freitas. Mas os dois são igualmente bons, tá? E Thiago Silva, claro, um monstro, não tem nem como tirar ele da titularidade. E René na ponta, porque eu acho que dentro das características que você vai dar uma olhada, é aquele que possui o melhor conceito defensivo da situação toda. Podendo até mesmo fazer o seguinte, né? Liberar um pouco, porque a gente viu, né? A gente viu na Copa do Mundo de Clubes, né? Quando o Cucurella jogava como se fosse um terceiro zagueiro. O René pode fazer isso. Eu acho interessante a gente ver isso. E aí eu fico pensando da seguinte maneira, né? Só pra gente colocar aqui, ó. O René tá como terceiro zagueiro, com o Thiago Silva sendo aquele meio, tá? O Samuel Xavier de um lado, com o Lúcio Acosta fazendo o meio, o Martinelli sendo o ponta e o Facundo Bernal sendo o primeiro volante da situação toda, entendeu? É dessa maneira que eu pensei. E aí você teria justamente o EV dando uma volta para trás um pouco, para servir como se fosse um meio de campo armador. E você tem, claro, o Santi Moreno que é a Vecena fazendo suas jogadas, né? Eu fiquei pensando dessa seguinte maneira, né? Mas novamente é somente um pensamento meu. Então eu pensei muito nisso, né? De um conceito de um zagueiro, de um lateral que sempre está mais centrado em uma postura mais defensiva do que ofensiva, entendeu? Você sempre vai ver um lateral fazendo isso. E é mais ou menos isso dessa maneira que eu pensei, né? Com o Facundo Bernal se vendo como se fosse o Vitinha lá do PSG. E aí nesse caso, né, eu coloquei o EV e não o Cano, porque o EV ele é mais tanque do que o Cano, mas não significa que eu não colocaria o Cano também, tá?
Então é dessa maneira que eu penso, com Santi Moreno e Kevin Serna atacando pelos lados. Já o segundo, né? Aí você vai ver justamente o primeiro questionamento aqui, né? Se por acaso tiver uma contratação, vai ser a contratação, com toda certeza, sendo reserva. Claro, salvo se for, por exemplo, um Nino da vida ou qualquer coisa parecida, aí ele se transforma em situação, né? Mas novamente, né? A gente tem aqui a diferença aqui é o Thiago Santos fazendo o meio, com o Guga fazendo o terceiro zagueiro, com Fuentes atacando, o Hércules fazendo igual como o Vitinho, a mesma coisa. O Nonato, ele teria que estar no outro lado, mas ele fazendo um outro lado. O Ganso armando um pouco, o Cano voltando para ajudar, e aí você teria o Soteldo e o Keno ali no meio. Então você teria justamente tudo isso acontecendo, né? Entendeu? Com novamente mais a situação toda. Então, Pitaluga, Guga, atualmente Thiago Santos, mas a contratação também vale aqui. Freitas e Gabriel Fuentes. Hércules, Nonato, Ganso, Keno, Soteldo e Cano. Esse que seria o meu time 2 para jogar. Você vê que eu não utilizei ainda a situação toda. Antes de falar mais sobre esse tema, antes de terminar o tema rapidinho, se inscreva no canal, faça o triplo você que é curte, comente, compartilhe, rede social que eu vídeo, Vitor G10, 12, 20 horas, Pix na tela, e se você pode mandar patrocínio, e vamos lá para a gente finalizar esse vídeo. E por fim, mas não tão menos importante, esse time aqui, novamente fazendo a mesma coisa, né? O Wagner fazendo o terceiro zagueiro, o Júlio Fidelis atacando bem a bola, com o Thiago Santos e o Manuel mais no meio, centralizado o Davi mais no outro canto, né? Então, o Thiago Santos e o Manuel fazendo aqui, ó, mais centralizado. O Freitas fazendo mais no meio aqui, o Doman e o Zaque fazendo ali, e o John Kennedy voltando ali para ajudar. Então, só pra gente falar que você não tá falando nada sobre o nosso elenco da base. Sim, então tá aqui. Júlio Fidelis de um lado, Wagner do outro, Thiago Santos e o Manuel, né? Se por acaso só sobrar, vai ter que ser Manuel mesmo na terceira situação. E aí você tem Doman e Freitas, né? Freitas, eu coloquei Freitas aqui, Freitas mesmo. Coloquei Freitas aqui, Doman e Isaac, já que o Isaac é camisa 10, Riquelme e Paulo Baia sim, e John Kennedy. Basicamente é isso. Esse é o time que eu pensei, né, com todos os esquemas baseados justamente nessa situação toda, né, com o de rotação, com o Nonato fazendo uma ponta e o Gabriel Fuentes fazendo a outra, com o Guga sendo mais defensor, o Wagner fazendo o meio, com o Júlio Fidelis atacando e o Doman atacando do outro lado, entendeu? E aí você teria justamente um esquema bem favorecido com 3 caras sempre defensivos. Você teria ali dois jogadores que seriam mais pontas de armação também, um armador, mas que também serviria como segundo volante, e você teria tudo ali. E todos eles sabem fazer isso, tá? O Lúcio Costa sabe ser o segundo volante. O Ganso já fez diversas vezes segundo volante, naquele esquema 4-4-2, 4-2-4 do Fernando Diniz. E o próprio Isaac também já fez isso. Então, dá para fazer isso. Tudo isso daí já foi testado em algum momento, isso é importante falar. Isso daí já foi testado? Isso daí já foi testado em algum momento e aconteceu, tá bom? Dito isso, é mais ou menos isso que eu resumo justamente o Fluminense atual. Novamente, nesse caso seria o Frei Thiago Santos na reserva e Manuel Davi. Caso tenha uma contratação, aí o Manuel sai dessa cena, o Thiago Santos vira a 6ª opção para o Davi ser a 5ª, tá bom? Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Faça tudo que está escrito aqui, se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curta, comente e compartilhe. Rede social da Criamos Vídeo, Vitor G10, 12, 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.